Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos aqui para a primeira lição do segundo semestre, uma lição muito importante, o Evangelho segundo Paulo aos Coríntios. E a lição desta semana, deste sábado, 2 de abril, unidade na diversidade. Unidade na diversidade, na perspectiva cristã, existe então, a unidade na diversidade dentro do corpo de Cristo. Todos nós, vamos dizer assim, cada um com as suas peculiaridades, cada um com as suas diferenças, cada um com os seus dons e talentos, tem a sua função específica dentro do corpo de Cristo. Então, é isso que é ser unido, ter unidade na diversidade. Nós somos membros do corpo de Cristo e todos nós, então, devemos trabalhar para edificar, para a edificação desse corpo. E é o desejo de Deus que o seu povo trabalhe unido, mesmo na diversidade. Todos têm as suas funções, têm os seus dons, os seus talentos, que sejamos unidos em Cristo Jesus. Cristo que é o cabeça dessa igreja, Cristo que é o cabeça, então, desse corpo, da sua igreja. E um dos objetivos da unidade na diversidade é a pregação do Evangelho. Por meio de nós, sendo instrumentos da pregação do Evangelho em Cristo Jesus, o mundo saberá que Cristo é o Salvador. Então todos nós devemos, dentro dessa diversidade, manter a unidade no corpo de Cristo, da sua doutrina, da sua palavra, e pregar o Evangelho a toda criatura. Diz assim o texto bíblico, João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então nós vemos aí o objetivo da unidade na diversidade, a pregação do Evangelho, mostrar ao mundo que Cristo é o Salvador. Então nós devemos também seguir o exemplo de Cristo. Ele, o Pai, o Espírito Santo também têm uma perfeita unidade e nós também devemos ter unidade na diversidade. A proclamação do Evangelho devia alcançar o mundo e os mensageiros da cruz não poderiam esperar cumprir essa importante missão a menos que permanecessem unidos pelos laços de unidade cristã, assim revelando ao mundo que eram um com Cristo em Deus. O primeiro tópico nos fala respondendo à oração de Cristo. Em sua prece de intercessão, que pedido especial Cristo apresentou ao Pai? João 17, 11, 14, 21, 23. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. O 21 diz assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 23, última parte. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado. Então nós vemos aqui, queridos irmãos, a oração de Cristo, temos aqui Cristo rogando ao Pai pela unidade do seu povo, temos Cristo rogando ao Pai pela unidade dos seus discípulos, por nós, a sua igreja do futuro. E Cristo então orou por sua igreja, pedindo ao Pai a unidade. E assim Cristo ele focou na unidade que deve haver entre os discípulos, E nós então precisamos responder a essa oração na nossa vida, na vida de Cristo. Precisamos responder a essa oração na nossa vida a cada dia, já que estamos no corpo de Cristo. Então, a unidade no corpo de Cristo revela a nossa relação com Cristo. Qual tem sido o nosso relacionamento com Cristo? A unidade no corpo de Cristo revela a nossa relação com Cristo. E esse relacionamento com Cristo
deve ser verdadeiro, né? Nós só teremos realmente unidade na adversidade se realmente estivermos com Cristo Jesus. E o objetivo principal aqui da unidade na diversidade é pregarmos o Evangelho, apresentarmos a Cristo como único Salvador a todas as nações. Assim nós nos revelamos a vontade de Cristo na nossa vida, revelamos a submissão ao cabeça desse corpo, que é Cristo Jesus, revelamos então a submissão à vontade de Cristo para as nossas vidas. A verdade é que o mundo está olhando para a Igreja de Cristo para ver se existe coerência na vida dos verdadeiros cristãos, né? Na vida daqueles que se dizem verdadeiros cristãos. Então o mundo está olhando para a Igreja de Deus para ver se há coerência na sua relação com Cristo, se aquilo que eles falam sobre Cristo, aquilo que eles pregam sobre Cristo é visível na vida deles, é visível na nossa vida. Então coerência entre o que se diz e coerência entre o que se faz. E assim a Igreja de Cristo pode exercer influência, se realmente nós vivemos em nossas vidas os ensinos de Cristo na prática, né? Ou se é apenas da boca para fora. Assim, o mundo olha para a Igreja de Cristo e espera ver nela coerência entre as nossas vidas e o ensino de Cristo, se realmente estamos praticando a sua vontade, ou se é apenas uma teoria, né? Precisamos refletir sobre isso. A letra B. Qual é a condição essencial para alcançar a unidade entre os irmãos? Isaías 45, 22. Hebreus 12, 1 a 2. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, olhando para Jesus, né? Qual é a condição essencial para alcançar a unidade entre os irmãos? Precisamos ter um verdadeiro relacionamento com Cristo. É só tendo um verdadeiro relacionamento com Cristo é que nós conseguimos, então, praticar as suas verdades. Só tendo um relacionamento verdadeiro com Cristo é que podemos realmente ser fiéis à sua palavra. Olhando para Cristo, olhando para Jesus, então alcançamos a unidade na adversidade. Por meio de Cristo alcançamos, então, salvação e levamos essa salvação por meio do Evangelho a outras pessoas. Por meio de Cristo, então o Espírito Santo nos é dado para então transformar as nossas vidas. A vida espiritual e o poder dos discípulos dependiam de uma conexão íntima com aquele que os havia comissionado a pregar o Evangelho. Somente quando estivessem unidos a Cristo é que os discípulos poderiam esperar ter o acompanhamento do poder do Espírito Santo e da cooperação dos anjos. Devemos ser um, e essa sagrada unidade deve ser contemplada e nutrida na Igreja de Deus, cada um procurando cumprir a oração de Cristo. Devemos banir todo o pensamento maligno contra nossos irmãos. O segundo tópico vem nos falando sobre superando divisões. A letra A, como podemos superar as divisões na família e na igreja? João 15, verso 4. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Nós vemos aqui, irmãos, precisamos estar em Cristo para podermos superar as divisões, as dissensões que existem nas nossas famílias, na igreja. Então precisamos estar em Cristo para superar qualquer divisão. Somente por meio de Cristo é que nós encontramos o poder para vencer as dissensões. Em Cristo nós alcançamos a pacificação dos conflitos entre os irmãos. Estando em Cristo, a igreja de
Deus, a Igreja de Cristo, alcançará a verdadeira unidade na diversidade. E estando na videira que é Cristo Jesus, nós frutificaremos, teremos bons frutos, alcançaremos bons frutos estando em Cristo. Ele é a videira e nós somos os ramos. E assim venceremos as dissensões, as desuniões, as divisões que existem no meio do povo de Deus. A causa de divisão e desavença na família e na igreja é a separação de Cristo. Aproximar-se de Cristo é o mesmo que aproximar-se uns dos outros. O segredo da verdadeira união na igreja e na família não é a diplomacia nem a gestão de pessoas, nem um esforço sobre-humano para superar dificuldades, embora haja muito a fazer, mas a união com Cristo. Imagine um grande círculo de cujo limite externo muitas linhas partem e convergem rumo ao centro. Quanto mais essas linhas se aproximam do centro, mais próximas ficarão umas das outras. Assim é na vida cristã. Quanto mais próximos estivermos de Cristo, estaremos mais unidos uns com os outros. E Deus é glorificado quando o seu povo se une numa ação harmoniosa. A letra B, como podemos contemplar a Cristo enquanto Ele intercede por nós no santuário celestial? João 5, 39 e 40. João 17 e 3 diz assim: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para teres vida. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, irmão, nós vemos aqui que estudando a palavra de Deus é uma das formas de termos um relacionamento com Cristo. Estudando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, por meio de um exame das Escrituras, nós podemos então desenvolver esse relacionamento com Cristo. E assim estaremos contemplando a Cristo e Ele estará realizando por cada um de nós esse trabalho ali no santuário celestial, nesse momento em que nós estamos vivendo, do juízo investigativo. E também buscando a Deus na nossa vida, buscando conhecer a Deus. Dessa forma, nós também estamos contemplando a Cristo, orando, vigiando, trabalhando. Quando nós praticamos a verdade de Cristo em nossas vidas, nós também estamos buscando conhecê-lo na prática e vivendo, a verdade, falando com Cristo, orando. Assim nós iremos contemplar o seu caráter e seremos transformados a cada dia. Aquele cujo coração está decidido a servir a Deus encontrará a oportunidade para testemunhar dele. As dificuldades serão impotentes para impedir a pessoa que está determinada a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então as dificuldades serão impotentes para impedir a pessoa que está determinada a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Na força obtida pela oração e pelo estudo da Bíblia, buscará a virtude e abandonará o vício. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, que suportou a contradição dos pecadores contra si mesmo. O crente, então, enfrentará com bom ânimo o desprezo e o escárnio. E aquele cuja palavra é a verdade, prometeu auxílio e graça suficiente para cada circunstância. Seus braços eternos envolvem a pessoa que se volta para ele em busca de auxílio. Podemos descansar seguros em seu cuidado, dizendo: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Deus,
cumprirá sua promessa para com todos os que nele confiam. É somente conhecendo a Cristo que podemos conhecer a Deus. O enviado de Deus chama a todos para que ouçam essas palavras. São palavras divinas e todos devem estar atentos, pois serão julgados por elas. Conhecer a Cristo de um modo salvador é ser vitalizado pelo conhecimento espiritual, para então praticar suas palavras. Sem isso, tudo o mais é inútil. O terceiro tópico nos fala sobre o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. A letra A. Como os céus e a terra surgiram? Salmo 33, 6 e 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Então vemos aqui, irmãos, que a palavra de Deus tem poder. Lá no início, Deus criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra. Falou e tudo se fez. Pela palavra da boca de Deus, tudo se fez. E hoje a palavra de Deus está materializada na Bíblia Sagrada. E ao entrarmos em contato com a palavra de Deus, nós somos transformados. Ao formar nosso mundo, Deus não dependeu de nenhuma substância ou matéria pré-existente, pois aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pelo contrário, todas as coisas, materiais ou espirituais, surgiram diante do Senhor Jeová pela palavra e foram criadas para o seu propósito. Os céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela existe, não são apenas obra de suas mãos, mas passaram a existir pelo sopro da sua boca. A letra B. Explique como o Senhor nos transforma numa nova criatura. Explique como o Senhor nos transforma numa nova criatura. João 6 e 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela traz vida para cada um de nós, transforma as nossas vidas. É pelo poder da palavra de Deus que somos transformados em uma nova criatura. Então, pela palavra de Deus, somos transformados em uma nova criatura. A palavra de Deus recebida na alma molda os pensamentos e participa do desenvolvimento do caráter. Então nós devemos nos alimentar da palavra de Deus para termos esse desenvolvimento de um novo caráter. Ao olhar constantemente para Jesus com os olhos da fé, seremos fortalecidos. Deus fará as mais preciosas revelações ao seu povo faminto e sedento. Eles descobrirão que Cristo é um Salvador pessoal. Conforme se alimentam da palavra de Deus, descobrem que ela é espírito e vida. A palavra destrói a natureza carnal, terrena e comunica nova vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo se chega à alma como consolador. Pela transformadora agência de sua graça, a imagem de Deus se reproduz no discípulo e ele se torna uma nova criatura. O amor substitui o ódio e o coração recebe a semelhança divina. Isso é o que significa viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é comer do pão que desce de Deus. Então, está aí o poder da palavra de Deus nos transformando, uma transformação de dentro para fora, uma transformação que será visível nas nossas vidas. A letra C. Como devemos estudar a palavra de Deus? Nós devemos estudar a palavra de Deus de uma forma cuidadosa, com espírito de oração. João 6, 53 a 58, aqui no verso 57, diz assim: Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim.
Então nós vemos, irmãos, nós devemos estudar a palavra de Deus, pois quem estuda a palavra de Deus se alimenta do próprio Cristo, o pão que desceu do céu. Nós devemos estudar a palavra de Deus com espírito de oração, com espírito de mansidão, humildade, de forma cuidadosa, buscando fazer aplicação para a nossa própria vida, né? O que posso mudar na minha vida? E você pode se perguntar ao estudar a palavra de Deus, o que a palavra de Deus quer dizer para mim? O que preciso mudar? No que preciso melhorar? Ao estudar a palavra de Deus, podemos levantar essas reflexões. Devemos estudar cuidadosamente a palavra, a Bíblia. Devemos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo para que possamos entender a palavra. Devemos considerar um versículo e concentrar a mente na tarefa de examinar o pensamento que Deus colocou nele para nós. Devemos nos demorar nesse pensamento até que se torne nosso, até que saibamos o que diz o Senhor. O quarto tópico nos fala contemplando a Jesus pela oração. A letra A, forneça exemplos de que demonstrem a frequência com que Jesus orava em segredo. E o que devemos aprender disso? Marcos 1,35, Marcos 6, 45 e 46. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Então nós vemos aqui, irmãos, que devemos seguir o exemplo de Cristo. Cristo, ele orava pela madrugada. Cristo, ele buscava sempre estar em comunhão com o Pai. Então nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus também aqui nessa terra. Precisamos nos relacionar com Deus por meio da oração. Em todas as situações Jesus orava, em todos os momentos ele buscava estar em íntima comunhão com o Pai, e assim ele foi vencedor, e assim também nós devemos seguir o seu exemplo para sermos vencedores nas batalhas que a vida nos apresenta. Enquanto habitou entre nós, o próprio Jesus costumava orar. Nosso Salvador se identificava com nossas necessidades e fraquezas, ao se tornar um suplicante, buscando no Pai novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair preparado para o dever e a provação. Ele é nosso exemplo em todas as coisas, é um irmão em nossas fraquezas, pois como nós em tudo foi tentado, mas sendo aquele que nunca pecou, sua natureza se afastava do mal. Ele suportava lutas e torturas de alma num mundo cheio de pecado. Sua humanidade tornava a oração uma necessidade e um privilégio. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador da raça humana, o Filho de Deus, sentia necessidade de oração, quanto mais deveriam frágeis e mortais pecadores sentir a necessidade de constante e fervorosa prece. A letra B. O que lemos sobre a vida devocional do profeta Daniel? Daniel 6:10. E a respeito de Davi? Salmo 119, Daniel 6:10, 145. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Em 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças a Deus diante do seu Deus, como também costumava fazer antes. Então nós vemos aqui o exemplo de Daniel, né? O rei que foi enganado pelos inimigos de Daniel havia feito o decreto que durante 30 dias as orações deveriam apenas ser dirigidas para o rei, né? Como um Deus. No entanto, Daniel ele não deixou de buscar o verdadeiro Deus,
Continuou no seu costume de orar 3 vezes ao dia, não se escondeu em secreto, não ficou com medo por causa do decreto, mas ele orava 3 vezes ao dia, continuando então o seu costume. E aqui Davi, Salmo 119, 62, 145. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus juízos. Clamei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. Antecipei-me à alva da manhã e clamei. Esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam-me às vigílias da noite para meditar na tua palavra. Então nós vemos aqui o exemplo de Davi também. Buscava Deus em oração à meia-noite, nas vigílias da noite, na madrugada. Tinha por costume buscar a Deus pela manhã. Também buscava o Senhor em oração. Daniel era um homem de oração. E Deus lhe deu sabedoria e firmeza para resistir a toda influência que conspirou para atraí-lo à armadilha da intemperança. Mesmo na juventude era um gigante moral, na força do Todo-Poderoso. Depois, quando se expediu o decreto a fim de que por 30 dias ninguém apresentasse uma petição a qualquer Deus ou homem, exceto ao rei, sob pena de ser lançado na cova dos leões, Daniel, com um passo firme e destemido, dirigiu-se aos próprios aposentos. Com as janelas abertas, orava em voz alta 3 vezes ao dia, como costumava fazer antes. Ele foi lançado na cova dos leões, mas Deus enviou os santos anjos para o guardarem ali. Daniel sabia que o Deus de Israel devia ser honrado perante a nação babilônica. Sabia que nem reis, nem nobres tinham o direito de se intrometer entre ele e a própria obrigação para com Deus. Devia bravamente manter os princípios religiosos perante todos os homens, pois era uma testemunha de Deus. Por isso orou como de costume, como se nenhum decreto tivesse sido emitido. A verdadeira oração envolve as energias da alma e afeta a vida. Aquele que assim expõe as próprias necessidades diante de Deus sente a futilidade de tudo mais sob o céu. O 5º tópico diz assim: a oração, um meio essencial de graça. A letra A, com que frequência devemos orar? 1 Tessalonicenses 5,17, Lucas 21, 36. Orai sem cessar. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, irmãos, nós vemos aqui que devemos estar em oração, em íntima comunhão com Deus em todos os momentos da nossa vida, na nossa casa, no trabalho, na escola, na faculdade, no transporte. Assim, em todos os momentos podemos estar em íntima comunhão com Deus. Assim como nós devemos orar, também devemos vigiar. Vigiar e orar, né? E trabalhar em todos os momentos. A oração nos leva então ao trono da graça. A oração é abrir do coração a Deus, é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que isso seja necessário a fim de informá-lo sobre nós, mas para nos capacitar a recebê-lo. A oração não traz Deus a nós, mas nos eleva até Ele. Quando Jesus andou na terra, ensinou os discípulos a orar, orientava-os a apresentarem as suas próprias necessidades diárias perante a Deus e a lançar sobre Ele todos os cuidados pessoais. E a garantia que lhes deu de que as petições seriam ouvidas nos é dada também. E a garantia de que lhes deu de que as suas petições seriam ouvidas nos é dada também. A letra B. O que está prometido àqueles que buscam sinceramente ao Senhor? Mateus 7, 7 a 11, Salmo 145, 18 e 19. O que está prometido àqueles que buscam sinceramente ao Senhor? Pedi e dá-se-vos-á.
Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe um peixe, dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará bens aos que o pedirem. 145, 18 e 19. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Então vemos aqui, irmãos, que Deus promete estar perto daqueles que o buscam. Deus promete entrar com providência em favor da vida daquele que busca ao Senhor. Assim, aquele que está em íntima comunhão com Deus recebe a sua graça. Aquele que pede as bênçãos do Senhor, ele recebe as bênçãos do Senhor. Outro elemento da oração perseverante é a fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Jesus disse aos seus discípulos: tudo que perdides, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Creremos na palavra, em sua palavra? Quando nossas orações parecem não ter resposta, devemos nos apegar à promessa, pois o momento da resposta certamente chegará e receberemos a bênção de que mais necessitamos. A letra C. Sob que condições recebemos resposta às nossas preces? João 15, 7, 1 João 5, 14 e 15. Sob que condições recebemos resposta às nossas preces? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua boa vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizermos. Então vemos aqui, irmãos, que se nós estivermos vivendo em Deus, se nós estivermos vivendo em Cristo, Deus responde às nossas orações. Se formos obedientes à sua palavra, se estivermos sendo obedientes à sua palavra, então o Senhor responde às nossas orações. Deus transforma as nossas vidas, nos leva ao trono da sua graça. E aí, então, porque a oração é importante, eis porque então a oração é importante, nos faz ter íntima comunhão com Deus, transforma a nossa vida. E se formos obedientes à palavra do Senhor em nossa vida, o Senhor ouve as nossas orações. Por isso precisamos refletir sobre essa lição e que possamos então aplicá-la em nossas vidas a cada dia. Que Deus nos abençoe e nos dê o seu entendimento para compreendermos a sua palavra.